Olá, Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por horário que você estiver assistindo aí, mais um programa Música Marginal. Boa tarde, meu querido Renan Simões. Como é que estamos? Tudo bem? tudo em paz por aí. Que Muita maravilha. escuta musical, muita Muita, produção musical. muita escuta musical, muito estudo, descansando um pouquinho também, né? Porque senão ninguém aguenta, né? Ainda mais aqui, estamos em Mossoró, Terra do Sol. Para quem não conhece, vem aqui conhecer essa maravilhosa cidade, que esse horário pega fogo, né? Então, né, agora nesse horário que vai estar passando o programa, já até um pouquinho mais tarde, o sol já está mais ameno, é um horário ótimo aqui da temperatura, mas meio-dia. Agora, né, 11h30 da manhã, né? Fritando ovo Coisa no boa asfalto. demais. Então, Maravilha, meu gente, querido. Então, temos aí hoje a gente falando sobre os discos de número 78 e 77 da lista dos 107 discos, né, desenvolvidos aí pelo Renan, né? 107 melhores discos da música brasileira até 2020, ranking dos meus, né? Dos meus, na verdade, dos seus, né, Renan? dos nossos, dos Dos meus, nossos. das nossas discussões. As nossas discussões. E aí o disco 79, 78. E essa faixa aí meio que abrangeu bastantes discos aí deste mesmo período, deste mesmo, poderíamos dizer, um estilo, não sei como é que seria, né? A gente poderia conversar um pouco sobre isso hoje também, sobre o que foi esse fenômeno da Jovem Guarda, de dois discos que nós vamos ver hoje aqui, que é o especial do Renato e seus Blue Caps. Esse eu sei que é do coração do Renan. Esse aí vai ser até embate, eu não queria nem falar sobre ele hoje. E o Ronivon, de mesmo homônimo, né? O primeiro disco aí do Ronivon, de 1966. E este aqui, o especial é de 68, né? Maravilha, meu querido. Me conte aí seu processo com esses discos. Sei que você tem um deles aí que você é extremamente conhecedor, né? Conhece ele profundamente. Diga-me aí como é que foram as suas impressões, escutas aí sobre esses discos. Então, né, são discos do coração, né? Alguns, um deles, né, colocando em Renato seus Blue Caps, realmente vem dessa questão de memórias de infância. E Ronivon já foi uma descoberta mais da vida adulta, né, explorando isso, né? Aquela coisa, você é pego pelo Ronivon, né? Quem realmente gosta de música diferente, né? Pelos álbuns psicodélicos, mas esse especificamente é um que foge, né, dessa trilogia, mas que é muito bem acabado em si, né? Embora, assim, né, eu tenha plena consciência de duas questões, né? Uh, Entendo completamente, né, todos os argumentos contra a Jovem Guarda, né? São totalmente compreensíveis, tanto do ponto de vista ideológico mesmo, né, aquela questão da Jovem Guarda coincidir realmente com o golpe de 64, né, então faz com que seja meio que uma forma de estar distraindo, né, principalmente ali a juventude da classe média, né, e tal, mais conservadora e tal, como se estivesse tudo bem. E, por outro lado, também do ponto de vista musical, né? Porque a gente sabe que a Jovem Guarda acaba sendo uma música extremamente mais ligeira, né? Uma música muito mais comercial do que o que estava acontecendo ali de música do jazz nacional, da bossa nova, e mais adiante, né, da Tropicália. Né? Então acaba sendo uma música muito mais imediatista de mercado mesmo. Né? E aí a gente entra nessas discussões, né, das questões que nos pegam de infância mesmo, né? E Renato seus Blue Caps, curiosamente, né? Inclusive, Daniel, essa faixa meio longa, né? Porque a gente pegou a Roberto Carlos semana passada, agora dois álbuns da Jovem Guarda, né? De dois artistas aí consagrados da Jovem Guarda. E logo mais adiante, né? Algumas das últimas resenhas, né? Que eu já publiquei no portal, também tem de alguns álbuns aí de Jovem Guarda. Né? Então acabou coincidindo, né? Depois de tantos álbuns mais subversivos, mais diferentes, né? Uma série de álbuns específicos assim de Jovem Guarda. E o mais curioso é que os álbuns de Renato e seus Blue Caps, que eu tenho feito resenha, são dos que mais as pessoas me dão um retorno direto. Pessoas das mais diversas ideologias, né, visões de mundo. Então, meio que isso nos faz pensar um pouco que a Jovem Guarda realmente foi, talvez, o grande movimento comercial, tendo como foco o álbum, né? Ou seja,
do século XX, né? Talvez o grande movimento de música jovem do século XX que realmente ganhou gerações, né? E se perpetua até hoje. Tanto que a gente já discutiu aí do Roberto Carlos, como também esses desconhecidos. Vamos até falar sobre isso, né? Por que Renato e seus Blue Caps são, de certa forma, desconhecidos? Né? Porque quando você fala em Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, são tipo semideuses da Jovem Guarda. E quando você fala em Renato e seus Blue Caps, você pensa, uma banda de apoio, alguém que tocou ali e tal. E muito mais do que isso, foi quem definiu todo o som ali da Jovem Guarda e atualizou da melhor forma possível, né? Então nós temos aí esses dois álbuns. Eu acho que o que eu quero trazer aqui hoje é muito mais uma questão informativa, né, dos álbuns do que de apreciação, né? Também vamos ter outras oportunidades aí de falar bem brevemente de outros álbuns da Jovem Guarda. E eu sinto, Daniel, que a gente está vivendo aqui uma subversão da subversão, né? Porque o que se espera do programa chamado Música Marginal, aí vai falar de Tom Zé, vai falar de Walter Franco, vai falar dos Mutantes, vai falar de todo o underground nacional ali dos anos 60, 70 e 80, vai falar de Bené Fonteles, vai falar de Módulo 1000, vai falar de Liverpool, mas não, a gente está falando aqui daquele movimento de música jovem que foi o primeiro grande movimento de música jovem que teve e talvez o mais bem sucedido do ponto de vista conceitual, formato álbum e musical que teve no século XX. Né? Eu falo isso no século XX porque, obviamente, né, a massificação que a gente foi vivendo, né, dos anos 80 para cá fez com que surgisse esse fenômeno na música brasileira, né, esse fenômeno midiático, que a diversidade que nós tínhamos, que era inclusive sustentada pelas grandes gravadoras, né? Então se tinha um ambiente diverso dentro das grandes mídias e das mídias alternativas, hoje em dia parece que é uma coisa só. Né? Aquela coisa, agora parece que só existe o axé, agora parece que só existe o funk, agora parece que só existe o sertanejo universitário. Né? Então isso aí foi um fenômeno do mercado, obviamente, né? Porque quanto menos as variáveis, é mais fácil de você controlar, mais dinheiro se ganha, quem ganha dinheiro com isso de verdade. Né? Então, eu acho que enquanto fenômeno, né, de música comercial do século XX, né, a Jovem Guarda foi um fenômeno muito bem sucedido e ecoa, né, tanto na memória quanto até na produção musical até hoje. Então foi um formato, lembrando, obviamente, né, que é um formato totalmente importado mesmo, mas que acabou ganhando suas matizes, né, nacionais. Né? Então estamos falando aqui realmente de uma música importada, não é uma música genuinamente brasileira, é o rock, e é o rock radiofônico estadunidense e inglês, né, mas que com felizes resultados. Né? Então, assim, Daniel, sobre os dois álbuns, né, especial de Renato e seus Black Cap de 68, que já é inclusive o 7º álbum da banda, na verdade da banda porque teve um primeiro álbum de 62 que eles fizeram participação, né, e eles tiveram um período de 13 anos gravando um álbum por ano, né, então isso daí já está, eles já estão ali estão na época áurea, né, mas já tem alguns anos de estrada enquanto banda, enquanto registros fonográficos. Né, é um disco do coração, é um disco ameno, é um disco agradável, né, para mim, que me traz muitas memórias, tem composições aí que eu ouço desde quando eu me entendo por gente. Né, inclusive, eu ter visto, ter consultado a discografia dos Renato e seus Blue Caps é uma coisa bem interessante, né, porque fui ter meus favoritos, porque as músicas eu escutava desde sempre em casa, alguns álbuns específicos, mas só que a maior parte de coletâneas. Né, então meu pai sempre ouvia muito, acredito que foi a banda que ele mais adorou, mais curtiu na vida, então tem aí uma memória de infância, né, muito forte em relação a essa banda. Então o especial de Renato e seus Blue Caps, de 68, é um álbum realmente muito especial para mim. Né? Inclusive, é um dos poucos álbuns deles que tem nome, né? Porque geralmente são todos álbuns homônimos, então, em meio a vários álbuns homônimos, tem ali um que do nada se chama especial. Né? E o primeiro álbum do Ronnie Von, de 66, né? Como você bem falou aí, né? A gente já teve uma discussão sobre Ronnie Von, mas já ele num caráter extremamente underground, marginal. E aqui é ele como o príncipe da Jovem Guarda, mas meio que um ponto fora da curva, né, ali, né, porque embora seja um álbum de Jovem Guarda, talvez o álbum mais bitomaníaco que temos aí, né, dos anos 60, né, praticamente quase todas as músicas são cover ou versões, principalmente dos Beatles, e ele tem um tom
muito diferente de toda a Jovem Guarda, né? Ele é um disco muito de um cantor muito mais aristocrático no sentido musical. Então você percebe ele até como como um cara, aquele cantor idealizado, distante, né, reflexivo e tal, né? Então é uma coisa que vai até na contramão da Jovem Guarda. Tanto que em pouco tempo ele já criou uma figura, uma persona bem diferente do que eram, né, os grandes nomes ali da Jovem Guarda. Então ele sempre foi o príncipe da Jovem Guarda, mas sempre num lado, no, em um lado mais alternativo. Tanto que quem deu espaço no programa que ele tinha, né? Inclusive ele tinha um programa de TV que era concorrente do Jovem Guarda, né, de Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia, e era o programa que vinha a galera underground mesmo, algumas bandas underground, os Mutantes, né? Então os Mutantes foram boa parte do que eles fizeram veio disso, né? Então assim ele é uma figura bem icônica, né? O Ronnie Von, que ele realmente transitou por muita coisa, né? E ele teve uma voz muito específica ali dos anos 60. Lembrando, né, das três fases do Ronnie Von, né? O Ronnie Von Jovem Guarda, mas nesse ponto fora da curva, depois o Ronnie Von realmente psicodélico, né, dos três álbuns ali, que depois ele vai se transformando e, enfim, né, ele faz um contrato mesmo, né, declaradamente para ele ser tipo o Julio Iglesias do Brasil, né? Então para ser o cantor romântico, né? Então tudo aquilo que muitas vezes criticavam dele de ser aristocrático demais foi o que realmente fundamentou essa última fase da carreira dele, né? Que aí foi ali dos anos 70, né, até os anos 80, né? Ele tem álbuns até no final dos anos 80, em 96, e depois se dedicar, né, à carreira dele como apresentador de TV, né, na qual ele se encontra até hoje, né? Então, acho que basicamente é isso, né? Eu acho que o que eu venho a trazer, Daniel, é mais uma questão informativa, né? São dois álbuns, especialmente do Renato Seus Blue Caps, né? Embora tenha ficado mais atrás na lista, né? Porque aí são as questões numéricas, né? Dos cálculos, mas eu acho que eu tenho muito mais ligação com o álbum do Renato Seus Blue Caps e esse do Ronnie Von, que foi uma descoberta bem posterior, mas que também me significa bastante, né? Porque é um disco bitomaníaco de versões, com seus diversos pontos fracos, né? Desde afinação de instrumentos, né? Essas coisas. Isso também é muito comum no Renato Seus Blue Caps, mas nesse disco aqui nem tanto. Mas que dá um certo charme, né? Dá um charme lo-fi pro negócio, né? Então conecta muito com o que a gente ouve hoje em dia, né? De música mais independente, né? Então dá um ar interessante, né? Uma perspectiva interessante, né? E trazendo a reflexão isso, né? O que muitos vão ver como defeito, né? Muitos outros podem ver aquilo como uma qualidade, né? Isso é uma das coisas mais interessantes da gente observar nas discussões dos álbuns, né? Às vezes eu ouço um álbum específico de um artista, de um gênero, aí algo me desagrada demais. E esse algo que me desagrada demais é exatamente o que as pessoas acham o máximo, né, daquele disco, né? Eu me lembro um exemplo mais recente, foi até quando saiu aquele álbum emblemático do Kendrick Lamar, o To Pimp a Butterfly. Quando quando saiu o álbum, né, aquele álbum todo revolucionário, né, de hip hop com jazz, né, muito bem feito, muito bonito. E aí, quando chega no final, sabe, uma conversa e tal, né? Obviamente, eu estava pescando ali mais ou menos o que eles estavam falando em inglês, e no final do disco termina com um diálogo longo entre duas pessoas. Eu falei, gente, por que eles fizeram isso? Sabe? Termina um álbum tão emblemático, com duas pessoas conversando com isso e tal. Aí eu fui ler uma resenha, fui ver que exatamente esse diálogo era o que era o mágico, porque era como se fosse um diálogo entre ele e o Tupac. Então aquilo era apoteose e tal. Então é muito interessante de perceber isso. Às vezes exatamente o que a gente acha que é uma coisa ruim musicalmente ou conceitualmente em música, às vezes é o que os outros acham interessante, né? Então isso é uma reflexão bem interessante que a gente pode ter. Então eu tenho certeza que muitas das críticas que se tem musicalmente, né, sem falar do ponto de vista conceitual, mas musicalmente ao Jovem Guarda, aos álbuns da Jovem Guarda, aos artistas, às composições, muitas vezes é o que eu acho que é o charme daquilo, né? Então é sobre isso, né? Então, Daniel, fico curioso aí saber da sua escuta. Sinta-se à vontade, assim como você se sentiu muito à vontade e com toda a razão, falando sobre os álbuns de Taiguara e de Silva, né? Semana passada foi só rasgação de seda aqui, né, com Beto Guedes e Roberto Carlos. Então, fique à vontade, você sabe que está em casa. Não, com certeza. E você ressaltou um ponto muito importante da Jovem Guarda, que ela foi realmente o início
de uma perspectiva para uma cultura jovem, né, que ia no confronto, né, o início do confronto entre gerações aqui no Brasil, especificamente, né, ali no pós-guerra na Europa, né, e também nos Estados Unidos, na década de 50, o movimento já tinha começado ali, mas você vê que a bossa nova, que começou na década no final de 50, não era necessariamente um movimento jovem, era feito por jovens, mas de uma maneira muito conservadora, ao agrado do ouvido, né, dos pais, né, não, ou seja, não afrontava ninguém, né, enfim, era muito mais uma dinâmica para o adulto, lembrando que o adulto, naquele tempo, geralmente era um adulto com 16 anos, né, porque às vezes com 16 anos já estava se casando, já estava trabalhando, há muito tempo, inclusive, né? Trabalhava-se muito mais cedo, né? E provavelmente nesse contexto mais burguês, né? Ali representado pela sociedade paulista e a carioca, né? Ou seja, da cidade de São Paulo, da cidade do Rio e seus arredores, mas com os polos ali, né? Tinha um perfil extremamente conservador, que o primeiro passo para uma música jovem, mas como você bem colocou, não foi feita pelos jovens, foi feita para os jovens, né? Ou seja, por produtores que implantaram, né, este produto cultural aqui, como você colocou, né, estrangeiro, e foi colando a galera, né? E você vê que é muito engraçado, como você falou, toma seus próprios contornos, né? Eu vendo a capa do álbum do Renato e seus Blue Caps, depois vocês puderem acessar aí, né? O Calene deixa até os links, né, Renan, depois das resenhas aqui também, né? Aí embaixo. Ó, pronto. Se vocês veem, aí a galera achava que Restart estava sendo original. Pode um negócio desse? Né? De usar calça colorida, roupa colorida, né? E todo mundo estiloso, com os cabelos aí, cada um no estilo jovem, né, na época. Isso era, né, assim, os pais dessa pessoa, 5 anos mais velho, não usavam o corte de cabelo assim, né? Foi todo realmente um pontapé inicial de uma geração, né? Que culminou mais tarde com a chamada La Marcha contra a guitarra elétrica, né? Por conta justamente desse estrangeirismo entre uma galera que defendia, né, o nacionalismo, enfim, purista, o que também não é, né, no caso do Brasil, né, mas reivindicaram diversos artistas, né, na rua, aí, a comunidade, ali na rua no Rio de Janeiro, né, digamos assim, né, somente no Rio de Janeiro, fazendo a marcha contra a guitarra elétrica. Né? Tava ali o Milton, tava lá a Elis, né, quem mais? O Gil, todo mundo contra a guitarra elétrica. Naquele tempo, né, 2 anos depois, todo mundo tocando com guitarra elétrica nos discos. Mas é isso mesmo, né? O mundo dá muitas voltas, né? Mas você vê, tanto o do Rony Von tem aí também, a capa do disco. Esse do Rony, olha as cores, galera, muito massa. Você vê que, né, um rosa choque, púrpura mesmo, né, ali atrás. Então, tanto que semana passada, né, Renan, quando a gente falou do Roberto Carlos, tá falando muito mais monocromático, você vê que já era meio um contraste com o que vinha na época, né? Muitas cores aí na década de 60, né? Você vê a parte de trás monocromática, mas a da frente um sucesso. E o vestuário da galera. É muito importante. Aqui no Renato Seus Blue Caps, ressaltar, né? Enfim, uma mínima integração, que é coisa que não acontecia na época, de ter um músico negro na sua formação. Ele quem é, Renan? Não, inclusive eu vou até falar sobre isso depois. Ele, inclusive, é o crooner da banda. O vocalista não é Renato. O vocalista é o Cid Chaves, que é, inclusive, o único que está até hoje na banda, né? Depois do falecimento do Renato. Né? Então, ele sempre foi o cara. Ele não é da formação original, porque o Renato Blue Caps ele começou em 58 e tal, eles tocando. E o primeiro disco dele é de 62. O Cid Chaves, ele entrou em 64 como saxofonista. Só que aí, uma das coisas, né, já pegando esse gancho aí, uma das coisas que talvez fez com que o Renato Blue Caps ficasse meio que tipo assim, meio que à margem, é porque ela foi uma banda que foi mudando muito de formação, né, meio que fixo mesmo ao longo de todos os anos, só ficaram o Renato Barros e o Cid Chaves. O Cid entrou como saxofonista, mas logo depois virou o cantor, o crooner. Então, assim, o vocalista, o cara que fica só no vocal do Renato Blue Caps é o Cid, vocal e percussão, obviamente, né?
e porventura algum instrumento ou outro. Né? Mas o crooner mesmo da banda é o Cid Chaves. Então ele, inclusive, é o crooner da banda, né? o Cid. Mas aí tem uma peculiaridade do Renato e seus Blue Caps, tem a ver um pouco com os Beatles, só que é ainda muito mais exacerbado, de você ter 3, 4 pessoas cantando, então cantando em uníssono. Tanto que eles mesmos às vezes não se lembram quem cantou qual música, né? Geralmente são raras músicas que são solistas, né? Então, embora tenha um crooner, né? O Renato Barros, guitarrista, né? Ali o cara que faz a produção, faz os arranjos, né? Algumas composições e versões, e o Cid como ali o crooner da banda, mas meio que eles cantando a 2, 3 vozes em uníssono, né? Meio para formar algo geral. Então, assim, não tem aquele, o vocalista da banda é só aquele. Não, embora tenha um crooner, eles vão cantando conjuntamente, né? Fazendo combinações de vozes, mesmo que em uníssono, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que gerou esse apagamento. Porque quando você pensa em Secos e Molhados, ninguém nem sabe quem são os outros músicos. Eu digo o público em geral. Não, Secos e Molhados nem Mato Grosso lá cantando, né? Quando você pensa nas bandas emblemáticas e tal, né? Você pensa, não, tem um cantor e tal, é isso. O Renato Santos não tinha isso, né? Você vê, tinha um crooner, tinha um produtor, guitarrista, compositor, mas os vocais eram compartilhados, né? E não tinha muito essa questão, né? E a banda, a formação muito mudando bastante ao longo dos anos, né? Tanto que nem o Renato Barros, né? Porque ninguém fala, quem é Renato Barros? Sei não. É Renato e seus Blue Caps, né? O Renato. Quem? Aragão? Não sabe quem é Renato. Renato e seus Blue Caps, né? Ou seja, até o próprio nome, né, do líder da banda aí não faz, né, associa a ele como figura isolada, né? Como você colocou, né? Renato Barros, né, famoso quem, né? Pois é, e essa construção aí com o Cid, você vê que o pessoal tava bem novinho aí, né? Isso aqui eles deviam ter o que aí? Enfim, 22 no máximo, né? O mais velho aí. Não, talvez até mais um pouco, porque ele já tinha uns anos de carreira, mas uns 25 aí, Uns mais ou menos. 25, né? Pois é, galera jovem, 25 anos naquela época, na verdade já eram velhos, né? Devia ter tudo pai já, né? Numa altura dessa. Mas todos aí, né? Já empregados da gravadora, né? Não eram artistas independentes, então já tinham seus salários aí pela gravadora, né? Então, é todo aquele contexto que a gente já conversou um pouco aqui, como era aquele momento, né? Pois é, gostei, assim, de ver, escutar o som, mas, para mim, me parece, realmente, todos os dois são sons muito datados. Quando você escuta, ele já te coloca lá em 64, né? Ou seja, com o que era a qualidade de produção da época e até o pensamento de disco comercial, né? Porque, assim, os timbres eu acho muito legais, característicos, embora a qualidade das gravações não seja das melhores, né? Os timbres, enfim, poderiam ter uma mixagem ali mais interessante, coisa que eu acho que eu lembro de escutar uma regravação dessas músicas que era tudo mais bem tratado, que foi feito na década de 90, eu acho que foi os 30 anos da Jovem Guarda, se lembra? Saiu um box, né? Com diversos artistas, né? E aí eu lembro de algumas das versões que foram feitas aqui, mas de outra forma. Quando eu vi, falei, olha, tem uma defasagem realmente da qualidade, né, da indústria da gravação, da produção de discos aqui do Brasil na época, né? Enfim, foi melhorando com o tempo e só, né, assim, ainda tem muita coisa que não tem comparação, tanto que, né, os artistas hoje em dia, né, quando querem dar uma qualidade para o perfil da produção do disco, vão fazer essa masterização fora do país ainda hoje, né? Embora tenhamos maravilhosos estúdios, né? Mas, enfim, é questão de recurso mesmo tecnológico que é produzido fora e que para importar já é muito mais complicado. E lá já tem, né? Já tem uma estrutura para isso. Bom, enfim, tem essa questão dos timbres dos instrumentos, que o que pega para mim, assim, enquanto ouvinte, é você escutar um álbum que todo ele é extremamente homogêneo, tudo soa igual. Porque parece que é uma música só, é um grande pupurri, né? Um grande pupurri. Então, isso é uma coisa que Isso nos me. dois, né? Nos dois. E outros discos da época, né? Que tem uma questão
de uma homogeneidade do arranjo, ou seja, todos os arranjos são muito parecidos. É a mesma coisa que acontece, enfim, com as músicas comerciais hoje, assim, também, né? Sei lá, o forró de plástico, sei lá como é que o pessoal chama o nome, né? Dos diversos artistas que trabalham com isso, né? Todas as músicas são a mesma música, porque os timbres são os mesmos, as sequências harmônicas são as mesmas, né? O andamento das músicas são os mesmos, tudo parece a mesma coisa. E na verdade, assim, ela só é uma mesma coisa com variação, né? No caso aqui, é lógico, tem variações harmônicas maiores, né, e tudo mais, mas os timbres, né, tudo soa iê, 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 do começo ao fim, né? Então, assim, essa falta de contraste, não só nesse disco, mas qualquer, assim, escutar um disco de violão, só violão, né, igual a gente, de violão clássico, eu não tenho a menor paciência. Eu escuto, sabe, porque eu perco o interesse, porque uma coisa que eu gosto muito em música, particularmente, são as cores, são os timbres, sabe? Como que, sei lá, um violão, porque, né, assim, para quem não sabe, os timbres são as sonoridades características que um instrumento tem. É aquilo que faz você reconhecer um som de um piano para o som de uma flauta, para o som de um violão. Né? É uma identidade sonora que um instrumento tem. Às vezes toca a mesma nota na mesma altura, mas você fala, olha, isso aqui é um piano, isso aqui, auditivamente você percebe isso, né? É um piano, um violão, uma flauta, enfim, uma gaita, cada um tem o seu timbre específico. Mas mesmo cada instrumento consegue ter uma variação timbrística muito grande. Né? No violão, tem momentos que você consegue fazer um som mais encorpado, mais grave, fazer um som mais metálico. Né? Então, assim, eu gosto de ouvir esses recursos sendo utilizados, né? Mas é aquilo, né? É eu com o meu gosto, né? Eu gosto. Aí, tipo assim, isso é algo que, né, assim, para quem não se incomoda com isso, o disco é bastante homogêneo nesse sentido, porque também tem gente que gosta do mantra, né, de estar homogêneo. Então, e nisso são ótimos exemplos. Pessoal tateando, né, cara, assim, não tendo que ter que ser um grande performer, um grande cantor para poder estar à frente interpretando uma música, né? Porque antes a gente vinha ainda do contexto do bel canto, né? Das cantoras, dos cantores do rádio, que tinha que ter aquela voz reverberante, poderosa, né? Que você tinha, né, uma consistência ali do timbre, uma perfeição na afinação. A partir aí, né, da bossa nova, foi justamente a quebra desse paradigma, né? Com João Gilberto, e a partir dali a galera da música jovem. Então foi se buscando uma identidade, né, com menores preocupações em ter que ser, né, um cantor operístico para poder cantar o estilo de música que estava sendo proposto ali. Embora do disco do Ronivon, a coisa que eu mais gostei foi do timbre da voz dele, porque ele colocou bastante drive, que gera uma distorção, que era coisa que não era usada aqui no Brasil. Sabe? Que quem usava pioneiramente aqui foi a Elza Soares, né? Que é colocar aquele rasgado na voz, né? Quando se canta, que chama também, né, no campo de estudos sobre o canto, chama-se de drive, você colocar o drive na voz, né? Uma distorção na voz, como a gente também usa nos efeitos aí, sei lá, na guitarra elétrica, no baixo elétrico, né? Uma distorção, um drive. E ele apresenta já isso nas músicas, que foi o que eu achei diferencial, porque, assim, a parte instrumental do disco parece uma demo dos Beatles, né? Parece uma demo dos Beatles, assim. Ou quando, naquela época, só gravava em 4 canais, né? E alguns instrumentos ficavam na direita e na esquerda. Eu lembro que eu tinha uma fita que não tinha a gravação do lado direito, era só do esquerdo. Sabe? Quando eu escutei, eu falei, poxa, poderia ficar bem legal, mas falta os timbres que tem no original, que é dos Beatles, né? Então, assim, um grande disco cover, mas o que me chamou a atenção foi a interpretação, né, vocal do Ronnie Von, embora, como você falou, assim, ele, com alguma característica ali mais introspectiva, fez com que essas versões e até os covers ficassem com energia mais baixa, sabe? Menos rock and roll, um negócio meio morgado, sabe? Meu bem, meu bem. Enquanto os Beatles era meu bem. Né? Tinha uma situação assim, uma percepção aural, né? Audiotátil que podemos fazer, né? Que é difícil você explicar, é uma coisa bastante etérea mesmo, né? De uma
uma subjetividade, uma percepção subjetiva, mas que você percebe que tem uma ânima diferente na interpretação original e que na dele, sabe, meio que ele tá cantando sem vontade, tem umas assim, que ele tá tudo certinho, mas o cara tá sem vontade, embora em outros momentos fica bastante interessante o ponto dos drives, né? As letras das músicas, o contexto dos timbres, tudo muito próximo a o que era o espírito de uma expectativa sobre a juventude daquela época, porque tinha um certo caráter assim de atender, né, as requisições dos jovens, mas com limite, né? Tudo dentro do contexto da boa família brasileira, né? Tudo dentro dos sem mexer nos tabus, né? Então assim, beleza, mas é para você encontrar seu grande amor para casar. As letras são todas essas, né? Eu vou encontrar, né? É muito, como é que fala? Muito pueril, né? Muito inocente, buscando-se um ar de inocência nas letras. Isso reflete ali também na questão de uma harmonia apropriada para isso, né? Os órgãos, os timbres de órgão, né? De teclado ali, de órgão, que soam, né? Soam todos muito como órgão de igreja, né? Na época, que depois os de igreja, né? Então, é um negócio bastante conservador, com bastante limitação para a juventude, porque naquela época aí, nos discos desse período, como o Renan colocou, ainda não foi uma época de contestação, né, sobre as questões diversas que estavam acontecendo no mundo naquele momento e também no Brasil, né? Pelo menos aqui no Brasil, ela só começou a emergir ali em 67, né? Enfim, isso eu digo no movimento musical, né? Comercial, de âmbito comercial, que foi se dando espaço. Realmente foi ali a partir dos Mutantes e com a Tropicália, toda, né, galera? Você vê até o disco antes o primeiro do Caetano, né? Se eu não me engano, é de 66, né? É 66? 65, domingo, né? 65, né? Ele também, bastante pueril, não tem, sabe, maiores reflexões sociais envolvidas, né, no contexto. Só veio um pouco mais tarde aqui no Brasil, né? E esses discos acabam, né, por ter esse tipo de datação, essa condição também ideológica, né? Porque lembrando que a Jovem Guarda era um movimento burguês. Por quê? Quem tinha televisão naquela época, né, para quem é da juventude aí que está assistindo o nosso Música Marginal, saibam, naquele período só rico tinha televisão. E a Jovem Guarda, era transmitida através da TV, muito mais ali para o Sudeste, não sei se chegava aqui no Nordeste naquela época, se chegava só para quem tinha TV, né, ou e nas capitais, né? Então, um movimento muito bem localizado, comercial, né? Mas tinha rádio com tudo também, né? Tinha a rádio com tudo, né? Mas é aquilo, a rádio AM que chegava nos cantos, né? E que passava também chegava essas músicas, né? Mas assim, a questão da imagem atrelada a isto, né? Ou seja, porque você vê que tem toda uma configuração do vestuário, do corte de cabelo do jovem, né? E isso a rádio não mostrava, né? A não ser quando o pessoal ia fazer shows ali para fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, talvez, Minas, mas geralmente era Rio e São Paulo, com certeza, Rio e São Paulo. Então você vê que tem uma importância muito grande, porque abriu portas, realmente. Tanto o mais complicado é que é isso, quem ficou no âmbito da Jovem Guarda foi uma moda que passou. Quem não se transfigurou ali para depois deste movimento, ficou datado para aquela época. Diversos artistas, né? Você conta nos dedos, e assim, os outros, mal, né? Um ou outro mesmo é que engatou, né? Mas você vê os diversos ícones, né, daquela época, depois, né, se tornaram, né, idosos cantando música de adolescente, né? Tipo, porque não tinha nem outro repertório. Às vezes, artista de uma música só, né? Naquele período também tinha isso. O camarada tinha uma música carro-chefe, porque ó, você vê essa questão da música do carro-chefe já aparecia muito bem nesses discos. Coloca aí o disco do Ronivon aí na tela para nós novamente, né? Você vê, a chamada dele, ele não tem nem nome, mas uma coisa que tem altamente incluindo o meu bem, que é o quê? Que é a música carro-chefe do disco, né?
que era o que ele tocava no... A música carro-chefe é essa que o artista... A música de trabalho, né, que a galera chama também. É que vai nos programas de TV aqui canta. Às vezes o disco tem 12 músicas, mas o cara só vai no programa de TV só canta uma. Que é a música que está tocando no rádio, né, de 12 só está tocando uma. E esse é o caso, né? Você vê que já aparecia naquela época também. Tipo assim, que disco é esse do Ronivon? Aquela que tem Meu Bem. Né? Então já você vê que era uma propaganda mesmo, né? Propaganda para poder vender o disco, né? Para o pessoal saber, porque para não fazer como eu já falei no outro programa, né? Que teve muita gente que na década de 70 comprou o disco Atom Red Manor do Pink Floyd enganado, achando que era um disco sertanejo, só porque tinha uma vaca no pasto na capa e não tinha escrito nada assim, né? Específico o que era. Um amigo meu, Alder Júnior, guitarrista do Easy Rider, o tio dele na época comprou, ele conheceu o Pink Floyd porque o tio dele comprou o disco enganado, né? Em 72, né? Que é o Atom Headman, né? Que tem o disco chamado Disco da Vaca, né? Então, para não comprar enganado, o pessoal já coloca aí sobre o que se trata. Muito bem, é isso, sim. E as músicas, né, não, apesar assim, muitas coisas da Jovem Guarda eu gosto, mas não me tocaram essencialmente, porque, por exemplo, o do disco do Ronivon poderia ser um cover muito bem feito, mas tinha coisa ali, cara, que o andamento estava um pouco diferente, tinha coisa mais rápida, ficava aparecendo quando você dá para fazer mais rápido a conversa no WhatsApp, achei muito acelerado, achei estranho, poderia ser ótimo, né? Uma ou outra aí tá interessante, mas a questão dos timbres, realmente, da qualidade da gravação, defasaram bastante, mas uma coisa curiosa que eu achei é isso, tem músicas com proposição de andamento também diferente, né? Que é. Qual que é aquela que é. Deixa eu ver o nome dela aqui. Diversão? Não, do disco do Ronivon. In My Life? In My Life, pronto. Que tem aquela parte do cravo. Nossa, aquela que é tem um solo de cravo, né? Muito bonito na música original dos Beatles. Como ela tá com o andamento um pouco mais para frente, nossa, ficou pedreira demais de fazer aquele cravo lá, sabe? Ele ficou muito rápido, né? Porque ele já tem mais notas, uma subdivisão maior, então ele ficou muito mais rápido. Enfim, mas é aquilo, eu não posso, não tem mais o que colocar assim, né? As músicas realmente não me tocam, mas eu sei, como você falou, as pessoas que viveram aquela época, nossa, total. Minha mãe, como eu te falei, né? Na semana passada, tem um programa lá numa rádio lá em Belo Horizonte, na cidade onde eu sou nativo, né? Que só toca Roberto Carlos, não toca Jovem Guarda, não, só toca Roberto Carlos. E ela escuta todo dia. Esse daqui mesmo, vou até mandar para ela que ela vai delirar, né? Adoro. Eu, particularmente, assim, não. Eu escuto, mas assim. Legal. Não me ofende também, porque às vezes tem disco um ou outro que pode ofender. Falar, não, não acredito, não. O cara gravou isso, não. Não, não. Mas outro, não, mas não é aquilo que você falou, sussa, não me ofende, né? E também assim não criei maiores relações, embora reconheça a importância desses discos dentro do contexto da cultura de juventude e da cultura de massa no Brasil, né? São altamente representativos, né? Todos eles, tudo que foi lançado naquela época, embora a gente saiba que, né, alguns têm mais expoentes, principalmente quem trabalhava mais com música original, né? Foi a galera que conseguiu dar o gás, como a gente falou semana passada do Roberto Carlos, né? Apesar de ainda tratar de um ou outro cover, quando começou a trabalhar com música original, não necessariamente autoral dele, né? Mas original, mesmo porque naquela época a galera comprava música dos outros e botava o nome, né? Então vai saber o que era de quem. Era de quem pagasse, né? Quem pagasse era o dono da música, né? Então, mas, enfim, músicas originais, né? É algo também que se tornou até mais emblemático ali dentro do próprio contexto da Jovem Guarda, né? Mais do que os covers, né? Ou as versões. Mas, enfim, gostei das cores das capas, sabe? E aí o pessoal vai falando, Restart está me inventando moda. Olha esse colorido, cara. Do Renato Seus Bluquetos, até o fundo ali, um chroma E key. tem outras capas com isso mais puxado ainda. Das cores, da vestimenta. E o Ronivon todo recortadinho aqui com fundo. Com fundo. Isso aqui é um púrpura. Pô, ficou lindo aqui, né? E ele todo galã, né? Modelo, né? Lindo demais. Nossa, já o Renato Seus Blue Caps não podemos dizer o mesmo, né? Mas tá valendo. Estão no shape. Pronto.
De minha parte é isso. O que você teria mais para comentar sobre os discos especial do Renato Seus Blue Caps de 1968 e o Ronivon, incluindo meu Bem Girl, né, de 1966. Mas o disco mesmo só se chama Ronivon, né? Como a gente falou desde semana passada, né? Que antes o pessoal não botava nome nos discos, não. Era só o nome do artista. E até hoje, né? Tem alguns que ainda fazem isso ainda. Então, como em breve, né, a gente deve comentar mais sobre Renato Blue Caps e tal, né? Já preparando aí as pessoas, né, as próximas 2 semanas serão realmente marginais, né? Então, mas depois retornaremos em breve à Jovem Guarda, porque tem mais uns disquinhos por aí. Mas inicialmente sobre o Renato Seus Blue Caps, vou trazer uma coisa mais informativa. Inclusive, eu estava pesquisando aqui, só corrigiu as informações, né? Domingo, Caetano Veloso e Gal Costa, né? O primeiro disco deles, muito bonito, tradicional, é de 67. Então foi logo um ano antes ali da Tropicália, quando as discussões já deviam estar fervilhando, né? E o Atom Heart Mother, do Pink Floyd, é de 70. Estava pesquisando aqui, conferindo. Só corrigindo essas informações. Então, 79 da lista, né, Renato Blue Caps especial, né, trazer mais só algumas informações, né, são álbuns que me são agradáveis, mas também eu compartilho com o Daniel essa questão que não é nada muito impressionante, são regulares, homogêneos, legais, com os seus defeitos ali de problemas técnicos e musicais, mas agradáveis, né, que me são agradáveis. Aí nós temos a formação, né, o Renato Barros, né, que eu já comentou, e o Cid Chaves, né, que foram os grandes caras que levaram a banda ao longo de tantos anos. Nessa formação, que é uma grande diferença quando ele está na banda, né, que a gente sente isso, é o Paulo César Barros, que é irmão do Renato, que ele começou na banda e saiu, voltou várias e várias vezes, vinha como participante, né? Porque ele era músico do Roberto Carlos, né? E ele tinha uma carreira solo também, que às vezes lançava uma coisa ou outra. Então, assim, ele sempre foi o músico mais proficiente, né, do Renato Seus Blue Caps. E aqui ele está como baixista, guitarrista e vocalista, né? E aí, complementar também pelo Tony Pinheiro, Carlinhos e o Mauro Mota, que é o primeiro tecladista oficial da banda. Por isso que esse disco é um disco, especialmente o primeiro deles, mais carregado, né, de questão de teclados, né? Renan, você apontaria para mim no disco aí quem é quem? Que eu estou imaginando quem seja o Rapaz, Renato, quem eu o sou meio Cid. ruim nisso, tá? Eu sou meio ruim nisso. Eu prefiro não. Eu prefiro nem arriscar aqui. Prefiro nem arriscar. O Eu Paulo. conheço mais a cara do Cid, só que às vezes eu confundo o Renato com o Paulo. Eu prefiro nem, O nem Renato arriscar, deve porque eu estar vou na pesquisar. frente na capa aí, né? O de Eu clipe. acho que não, tá? Eu acho que não. Às vezes confunde as capas do Renato e as Blue Caps, às vezes o Renato tá lá atrás. Varia muito, assim. Mas eu acho que ele aí tá meio diferente. Eu sou meio ruim disso, tá? Eu sou meio ruim. Sim. Então depois a gente vê, tá? Obrigado. Depois a gente confere. Com certeza tem. Ou eu tenho aqui perguntar. Eu posso perguntar para o Cid, né? O Cid eu tenho contato, participei, inclusive, recente. Depois eu falo mais disso daí, né? No outro programa, né? Mas eu vou perguntar até para ele. Temos aqui, então, nesse disco, das 12 músicas, né, nessa questão comercialmente, das 12 músicas, 5 são versões de músicas em inglês. E apenas 4 composições ou versões são dos membros do grupo. Isso daí indica muita coisa, né, que ele pode discutir mais à frente também, do Renato Seus Blue Caps. As composições não são todas deles, às vezes poucas são deles, como no caso desse disco, que é um dos que menos tem composições deles. Então tem os compositores da gravadora, tem outras pessoas também ligadas à gravadora, amigos que fazem versões, né? Então essa coisa é muito colaborativa, muito leve, né? Então, a primeira composição, né? E esse disco eu divido ele meio que em 3 partes, né? A primeira parte mais amena, mais agradável, a parte central dele, que é onde tem os maiores destaques, e o final, que é mais dispensável, né? Então, inicia com 4 músicas bem amenas, agradáveis, né? Que é a Para Me Abandonar, do Puruca. Ela é um mistério para mim, que na verdade é uma música do Love Spoonful, né, uma composição do John Sebastian, né, do Love Spoonful, e a versão é de um dos grandes colaboradores, compositores do Renato Seus Blue Caps e da Jovem Guarda, que é o músico potiguar, o Gileno, o Leno, né, da dupla Leno e Lilian, né, que inclusive é de Natal, né? Então é uma versão do Gileno, essa música ela é um mistério para mim.
do Love Spoonful. Depois tem a música Porque Eu Te Amo, outra composição de Gileno, né, mas aqui em parceria com o Paulo César Barros, né, que já é uma música, né, o Paulo César, como ele era o cara que mais estudava música a fundo do grupo, né, ele já tem uma harmonia muito mais requintada, né, então geral, era o cara, por exemplo, o cara quando tem os discos que está ele no baixo, você vê as linhas de baixo muito mais elaboradas, né, e quando tem composição dele é sempre um negócio mais requintado. E a música Escreva Logo, que na verdade é uma versão de uma música que os Beatles fizeram cover, né? Please Mr. Postman, uma música bem, bem conhecida, né? Uma versão do Renato Barros. Então a quarta música é a primeira composição que aparece do Renato Barros, que nesse disco só assina essa música, outra versão e uma composição. Então você vê que o próprio frontman da banda, né, que era produtor da CBS, era o arranjador e principal compositor, muitas vezes tinha poucas composições. Nesse disco aqui são 3 só dele, 2 versões e uma composição. O centro do álbum, aí é onde estão as melhores composições para mim desse disco. Né? Inicia com uma outra composição aqui do Lema, que sozinho, né, Não Vou Humilhar por Você, né, uma música maravilhosa. Uma versão da banda uruguaia Los Shakers, né, uma banda também de rock dessa época, que é a Te Adoro, né, uma versão feita pelo Sérgio Becker, né, do Los Shakers, que foi, acho que, a grande banda dos anos 60 uruguaia. Ela é Tão Linda, né, do Cléo Galante. Depois tem uma composição um pouco mais amena aí, do Ed Wilson, que também é irmão do Paulo e do Renato, né, mas ele saiu logo no início da banda para fazer uma carreira solo. Inclusive, no final da carreira dele, ele foi fazer música religiosa mesmo, né, os últimos discos dele. Faleceu em 2010. E depois outra também muito boa, que é Não Demore Mais, né, que é uma música que sempre quando eu vejo Não Demore Mais, que música é essa? É porque a letra tem nada a ver com o título, mas é uma versão de uma música do Peter Shelley e uma versão do Renato Barros, uma música excelente. E depois termina com 3 músicas assim meio mais ou menos e tal, né, que é Já Não Precisa Mais Chorar, né, Hoje Bem Feliz Serei, e a única composição de Renato do disco, que é Sem Suzana. Né? Então, assim, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, né, que é um álbum de música comercial praticamente sem músicas descartáveis, né? Então, essa coisa da música de trabalho. Vai tão na contramão disso que nem parece que o disco tem uma música de trabalho. Né? Aquela coisa que o Daniel falou, é muito homogêneo, não tem destaque, mas é tudo muito bem feito. Né? E você não vê, né? Para mim só tem uma música aí, né, que é a faixa 11, que realmente foge ali do contexto, mas os outros todos muito agradáveis, né? As músicas são muito uniformes entre si, né, em relação à natureza e qualidade, mas ao mesmo tempo são bem despretensiosas, né, discretas, né? Então é um disco ameno, não é aquele disco para impactar, como o Roberto Carlos, que a gente falou na semana passada, que é um disco de impacto na carreira dele, né, com arranjos totalmente diferentes, composições totalmente diferentes do que ele vinha fazendo. Já sobre o Ronivon, né, como a gente já falou aqui, mais da metade do disco, né, são 5 versões e 2 covers, são de músicas dos Beatles. Né? Então, nós temos aí, né, um disco realmente dedicado aos Beatles. E o mais curioso que as músicas que são aqui, sobre as quais foram feitas versões e tal, são músicas as mais recentes possíveis. Esse disco aí do Ronivon é de 66. E nós temos aí 2 músicas do Help e 3 do Rubber Soul, de 65, e 2 do Revolver, que foram lançadas no mesmo ano. Né? Então tinha essa coisa também, né, como ele vinha, né, de uma família de muitas posses e tal, ele tinha essa possibilidade de ter esse trânsito. Então, às vezes, no Brasil, as músicas dos Beatles começavam as pessoas a conhecer 2 anos depois. Né? E ele não, estava ali extremamente bem atualizado. Então, essa é uma curiosidade bem interessante em relação a esses discos. Né? Revolver foi lançado em 66 e ele já fez 2 versões de música, 2 versões, né? Nem foi cover, né? Fez essas versões. Inclusive, um dos grandes nomes desse disco é o Fred Jorge, né? Que ele foi responsável por 8 versões, e bem como a produção, junto, né, com o Glauco Pereira. E o Fred Jorge considera o Ronivon aqui como uma renovação da música jovem, um príncipe do moderno iê, iê, iê. Né? Então, ele bota isso no texto atrás aqui do disco. Né? Então, só para pontuar as músicas, né, até por curiosidade aí, o disco inicia com Meu Bem, um dos grandes sucessos de toda a carreira do Ronivon, que é uma versão de Girl, do Rubber Soul, dos Beatles. A segunda música, inclusive a gente comentou ela semana passada, né, também um cover dela, né, é A Pobre de Amor,
né? Meu Bem é uma música bem imponente, e aí já a segunda já entra um toque especial do disco, que são os arranjos de cordas, né? Então, essa Pobre de Amor, ela é uma versão de Norwegian Wood, né? Que a gente viu o Beto Guedes, né, com o pessoal do Clube da Esquina fazendo um cover semana passada, que uma versão, né? Que aí já aparece um arranjo de cordas, um negócio bem interessante. O ponto fraco do disco, por coincidência, são as 4 versões do Tom Standen, né, de músicas do Tom Standen, né, Pequeno Príncipe, Soldadinho de Chumbo, Paraíso e Meu Mundo Parou. Realmente são músicas bem sem gracinhas, né, deve ser meio sem graça do original, porque a versão também não colou, não. Então, o grande legal do disco são as versões e covers dos Beatles, né? Tem uma música também, Meu Pranto a Deslizar, que é uma versão de As Tears Go By, né, um standard aí, bem famoso aí da música pop. Depois temos um cover mesmo, do original de In My Life, satisfatório, né, mas com aqueles problemas de pronúncia, né, e tal, né, que dá aquela agoniadinha, né, mas bem interessante. E interessante porque as músicas, né, que ele pega, né, são algumas músicas meio undergrounds, né? Por exemplo, depois ele pega a música É Só Amor do álbum Help, né? Ele pega uma versão da música do álbum Help, It's Only Love, é uma música belíssima dos Beatles, mas aquela coisa bem lado B. Aí depois tem Amor Nada Mais, versão de Here, There and Everywhere do Revolver. Minha Crença, o nome da música, né? Versão de For No One do Revolver também. E por último, também uma versão aí também bem satisfatória e interessante de You Got to Hide Your Love Away, né? Outra música bem bonita do álbum Help, que já indicava essa mudança, né? Só para finalizar, Daniel, se você me permite, eu queria representar aqui toda essa questão essa misturada geral, que a música jovem é uma coisa libertária, mas ao mesmo tempo é conservadora e tal, e acho que nada. Não, desculpa aqui. Não, desculpa. Vi errado aqui, é de outro disco, eu vou deixar para daqui a 2 semanas para mostrar essa letra aqui. Não é desse daqui, não. Eu vou deixar para quando a gente for falar do álbum de 67. Então não vou tomar mais tempo, né, mas não vou me esquecer, né, de recitar aqui uma música emblemática de todo esse choque de questões tão contrastantes, né, que é a Jovem Guarda, que é a música jovem dos anos 60, pré-Tropicália ali. Né? Então, acho que é basicamente isso. Né? Hoje eu trouxe algo mais informativo, porque eu vou poder trazer algo mais do meu ponto de vista, muito mais específico, em outros programas aí recentes, em breve aí. É isso, Daniel. Mais alguma questão aí? Uai, a gente convidar vocês para poder seguir aí as nossas redes sociais no Instagram, @Música Marginal, @Portal NE360 e também aqui no canal no YouTube, né, o NE360. Compartilhe, curta, descurta, mande para as inimigas, manda para os inimigos, para os amigos, para as amigas, para o pai, para a mãe, né? Compartilhe aí. Se você gostou do programa, se não, também fique à vontade, faça o que queira, há de ser tudo da lei. Grande abraço a todas e todos, agradecer imensamente a Cláudio Palheta, meu amigo Renan Simões, vou lhe ligar logo na sequência de fazer um convite, viu, Renan? E um grande abraço, sextou, Palheta! Uhul!